Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, live, que é muito raro. Estes dias a gente não faz muito mais lives. A gente vai esperar um pouquinho para todo mundo pode entrar. Essa live vai ser somente em português. A gente não vai ter ninguém aqui para traduzir, não vai ter português, inglês e nenhuma outra língua. Bom dia, Bianca. Saudades, amiga. Como você está? Que bom ver vocês todos aqui. Essa live, eu estou fazendo uma live especial porque eu queria falar um pouco sobre a nossa comunidade que a gente tem. E também eu quero compartilhar algumas coisas que estão muito queimando no meu coração, que são coisas que eu aprendi na minha caminhada com Jesus e coisas que transformaram, mudaram a minha vida muito. Então, as coisas que eu vou compartilhar aqui, lógico, eles vão ficar gravadas e a gente pode sempre voltar. Eu estou vendo, tem pessoas da República Tcheca aqui. This life will only be in Portuguese, no other language, just Portuguese. Estou avisando o povo fora do que essa live vai ser somente em português, na língua portuguesa. Maria Luisa, so good to see you here. Unfortunately, this is just a Portuguese live. Tem povo da Suíça, várias pessoas da Europa entrando aqui, mas essa live vai ser só em português. Vamos começar. Olha, eu quero compartilhar alguma coisa sobre a natureza de Deus e tem também muito a ver com a vida da fé. Muitas pessoas estão se forçando para crer, mas eles não estão conseguindo crer. Eu estou mais do que 4 décadas, eu estou ensinando sobre vida de fé. A vida de fé que toma posse, a vida de fé que traz as riquezas do céu para a terra, para a nossa vida, a vida de fé que vai transformar a sua própria vida e também as vidas das outras pessoas. Isso eu estou ensinando já há muito tempo. E muitas vezes eu fiquei um pouco triste porque eu estava olhando para as vidas das pessoas, as vidas das crentes, que eles falaram do que eles estão crendo, mas de verdade não aconteceu o que eles falaram do que estão crendo. Então, hoje não vou fazer uma live sobre fé mesmo, mas eu vou dar para vocês algumas chaves para vocês vão aprender que a gente precisa para ter os resultados que a gente fala que a gente está crendo. De verdade, não somente que a gente fala que a gente está crendo, mas que Deus tem para nós. Jesus veio para todos de nós podermos ter uma vida abundante. Então, se você é um cristão, ou de verdade, se você não é um cristão, se você é qualquer pessoa e não vive uma vida abundante, você não está vivendo o que Deus tem para você. Isso tem que ser muito claro para você. Ninguém está vivendo o que Deus tem para ele se ele não está vivendo uma vida abundante. Isso é uma primeira chave que você tem que pegar. Porque se Jesus falou, eu veio para vocês podem ter uma vida e vida abundante, e você não tem essa vida abundante, então você não está vivendo o que Deus deseja para você. Lembra disso. Deus está desejando para você ter uma vida abundante. Essa palavra vida que Jesus estava usando, uma palavra que significa uma vida da mesma qualidade do que eu vivia. Ele vivia, Jesus vivia na terra. Então, isso eu quero compartilhar como a gente pode ter isso. Eu quero avisar vocês do que a gente já tem há alguns anos, uma mentoria minha, se chama Comunidade Sem Limites. O que é Comunidade Sem Limites? A Comunidade Sem Limites, uma comunidade que a gente se juntou, a gente tem muitas aulas gravadas, onde temos mais do que 340 aulas gravadas. Elas são separadas em diversos temas. Porque muitas pessoas sempre me mandaram mensagens, ou mandam mensagens falando o seguinte, Reinhard, eu quero aprender com você.
Como eu posso aprender com você? E me lembro quando, no começo, 4 anos atrás, e Deus conversou comigo sobre essa comunidade, criar essa comunidade. Eu, de verdade, não queria fazer mais uma coisa, porque já estava fazendo muitas coisas, mas eu senti muito claro isso que Deus deseja para eu faço. Então, a gente começou essa comunidade sem limites. Tem mentorias, lives gravadas, muitas, e tem uma mentoria ao vivo por mês, 3 horas, eu estou respondendo as perguntas no Zoom todo mês. Tem vários planos também, tem mensal, trimestral e também tem anual. Mas vamos conversar agora alguma coisa que eu quero muito para vocês entenderem, coisas que eu amo te compartilhar. Vamos conversar sobre quem Deus é. Porque se você não entende quem Deus é de verdade, você não vai experimentar o que Deus tem para você. Lembra, tudo que você vai receber ou vai ter de Deus está diretamente ligado com o que você crê que Deus é. Não que Deus é, mas que você crê que Deus é. Eu gosto muito de falar na nossa comunidade Sem Limites, eu gosto muito de falar essa frase. Você nunca vai agir concordo com sua identidade, mas você vai agir concordo com sua identidade que você crê que você tem. Não concordo com sua identidade. Isso é super importante, porque se você crê coisas erradas sobre você mesmo, você não vai agir conforme que você é. Porque todos de nós somos novas criaturas em Cristo. Na hora que você se converte, na hora você aceita Jesus, o que acontece na sua vida? Acontece do que você se transforma. Você se tornou uma nova pessoa, uma pessoa completamente diferente. Agora, se você não crê você é essa pessoa, você não vai agir. Você vai agir do outro jeito. Por exemplo, se você crê você é um perdedor, você sempre vai perder. Se você crê você é um pecador miserável, você sempre vai pecar. Você vai lutar contra o pecado a sua vida inteira. Ainda você não é um pecador, mas você é um santo, porque Deus te fez santo através da obra de Jesus. Então, tão importante do que a gente crê as coisas certas. E quando a gente está conversando sobre o Deus, quem Deus é e como Ele é importante do que você crê conforme do que a Bíblia disse quem Ele é. Não adianta se você crê qualquer coisa sobre Deus. Tem que crer as coisas certas. Isso eu percebi na minha vida que está do que maiorias, eu quero dizer mesmo, maiorias das cristãs que eu conheço, eu viajei muitos países do mundo, dezenas de países, ministrava em muitos lugares do mundo, maiorias das cristãs que eu conheço, maiorias, eles não creem coisas certas sobre Deus. Eles creem que Deus é irado, Deus é um Deus bravo, Deus é um Deus que está punhando o tempo todo, que alguma coisa está acontecendo. A primeira pergunta, como Deus pode permitir se Ele é amor? Então, eles estão questionando o amor de Deus, a natureza de Deus. Por isso, eles não vão receber o que Deus tem para nós. Porque você jamais vai ter na sua vida o que Deus tem para você. Deixe-me enfatizar isso de novo. Você jamais vai ter o que Deus tem para você. Você vai ter o que você crê do que Deus tem para você. Lembra disso. Você jamais vai ter na sua vida que Deus tem para você. Você vai ter na sua vida que você tem certeza do que Deus tem para você. Agora, só Deus pode definir que Ele é. Só Ele mesmo. Mas o que aconteceu? Nós, pessoas, nós seres humanos, nós definimos a natureza de Deus. Olha o que a religião fez. Olha o que muitos pregadores fizeram. Eu me lembro muito quando aqui no Brasil, eu moro aqui em Teresina, hoje, e me lembro muito quando
aqui no Brasil, era a época do Zika vírus. E quando tinha aqui o Zika vírus, quando os pregadores falaram, isso é a punição de Deus. Nossa, como a gente pode culpar Deus por isso? Mas muitas pessoas falaram isso. Quando tem problemas, quando tinha muitas pessoas morreram por causa da tanta chuva no sul do Brasil, pessoas falaram do que isso é Deus, e Deus está punindo o povo do sul. Na hora você crê coisas erradas sobre Deus, você não vai ter o que Deus tem para você. Lembra? Porque o seu coração não vai ter jeito. Toma posse, pegar, receber que Deus tem para você se você não crê coisas certas sobre o Deus. Porque sempre vai ter essa dúvida no seu coração. Então, uma coisa que você tem que aprender hoje. A religião, ela transformou a imagem de Deus. A religião mentiu para nós o tempo todo, criando um Deus mau, criando um Deus que está punindo as pessoas, criando um Deus que não quer que a gente desfrute a vida, criando um Deus que tem coisas sempre mais preparado para nós, está sempre punindo o povo. Então, isso você tem que tirar o seu coração, porque a religião sempre quer distortar a imagem de Deus. Que é a religião? Deixe-me explicar para você como eu defino a religião. Toda vez quando eu falo sobre religião ou sobre religiosidade, eu falo o seguinte: religiosidade se conectar com Deus de maneira fora da obra consumada do cruz. Então, toda vez que quando você se reúne ou conecta com Deus fora da obra consumada do cruz, você é religioso. Por exemplo, eu estou jejuando para Deus, vai me dar alguma coisa. Você é religioso. Por que você é religioso? Porque Deus vai te dar nada porque você está jejuando. Lembra disso. Deus vai te dar nada porque você está jejuando. Única maneira, único jeito, única razão, porque Deus está te dando algo, porque Jesus pagou por isso. Lembra, jejum é muito bom, eu gosto de jejuar. Oração é muito bom, eu gosto de orar. Muito. Mas, se você usa oração, para Deus vai te dar alguma coisa, você é super religioso. Por que você é religioso? Porque toda pessoa que não se conecta com Deus através de Jesus fez na cruz, e somente através da obra consumada do cruz, é religioso. Porque agora você está se conectando a Deus, ignorando o que Jesus fez para você. Então lembra, quando você chega antes de Deus, você tem que saber, Jesus me fez justo. Jesus me fez perfeito. Jesus me fez amado. Jesus me fez aceito. Eu sou aceito por quê? Porque eu sou uma pessoa boa? Graças a Deus, não. Não, eu sou uma pessoa boa, mas graças a Deus, Deus não me dá nada porque eu sou uma pessoa boa. Deus vai me dar nada porque eu sou uma pessoa boa. Não tem merecimento antes de Deus. O único merecimento que tem porque Jesus resolveu tudo para você. Então, quando você sempre tem que lembrar, eu não posso chegar antes de Deus recebendo qualquer coisa fora do que Jesus já fez para mim. Ele pagou para minha saúde, ele pagou para minha cura, ele pagou para minha provisão, ele pagou para me cuidar, ele pagou para me proteger, ele pagou para meu shalom, para minha paz. Ele já pagou por tudo. Se ele pagou por tudo, eu não posso mais chegar antes de Deus e deixar qualquer pensamento no meu coração do que hoje ele vai me dar, porque hoje eu fiz tudo certo. Não pode. Isso é religiosidade. Se você estuda a Bíblia, Deus sempre era muito bom. Sempre. Olha, até na Velha Aliança, até no Velho Testamento, Deus era incrivelmente bom. Olha, tem uma passagem no Êxodos que eu gosto demais. Muito. Êxodos 33. Se você estuda depois, pode ler com calma. Êxodos 33, 13 a 19.
Êxodo 33, 13 a 19. Lá tem uma passagem que é muito bonito. E Moisés, ele tem tanto desejo de ver a glória de Deus. Nossa, quantas pregações eu já ouvi sobre a glória de Deus, a nuvem que entra no templo e ninguém ficar entre na presença de Deus. Mas olha não. Olha que a Bíblia está dizendo aqui sobre glória. Olha, então disse, versículo 18 agora. Eu estou lendo o versículo 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Então, lembra aqui, Moisés tem muito desejo ver a própria glória de Deus. Ele tem muito desejo, muito. Ele quer ver a glória de Deus. Olha como Deus responde no próximo versículo. Lembra, Moisés falou, Deus, me mostra a tua glória. Aí a próxima coisa que Deus fala, ou como Deus responde, assim. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Então, olha. Desculpa. Olha o que Deus está fazendo. E que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte. Você quer ver a minha glória? A minha glória é a minha bondade. A Bíblia disse do que Deus ama mostrar a sua glória. Ama mostrar a sua glória. Se Deus ama mostrar a glória dele, e a glória dele é a bondade de Deus, significa Deus ama mostrar a bondade dele a você. Lembra, você sempre vai ter que o seu coração acredita. Você nunca vai ter que Deus deseja do que você tem. Você vai ter que seu coração acredita. Se você não tem uma certeza no seu coração do que Deus é um Deus incrivelmente bom, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que tem nada mal preparado para você, Deus é um Deus que a glória dele é a vontade dele, e ele deseja do que todo mundo vai ver a glória dele, significa ele deseja do que todo mundo vai ver a vontade dele. Agora, olha que Deus disse aqui. Ele falou o seguinte, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome. O meu nome. Deus nunca vai agir contra o nome dele. Pega essa chave importantíssima. Deus nunca, jamais vai agir contra o nome dele. Deus não faz isso. Nunca, jamais. Então, quando a gente entende os nomes de Deus, entende do que os nomes de Deus mostram a glória de Deus. E a glória de Deus mostra a vontade de Deus. Agora você vai entender que toda vez que eu descubro um nome de Deus na Bíblia, isso é a natureza dele, isso é o caráter dele. Mas as pessoas não creem no caráter de Deus. As pessoas não creem no nome de Deus. Na cultura hebraica, era uma cultura muito forte. E na cultura hebraica, e o nome tinha um significado da pessoa. Então, o nome sempre descreveu a caráter da pessoa. Lembram quando Jesus disse para Simão, Simão, eu te chamo Pedro. Ele mudou o nome de Simão para Pedro. Por quê? Ele queria mostrar, olha, eu te vejo um outro caráter em você que você está vendo. Ele mudou o nome de Abraão para Abraão. Ele mudou vários nomes na Bíblia. Então, você nunca vai ter fé em Deus acima que você entende os nomes de Deus. Deixa eu me explicar isso. Primeiro eu vou repetir. Você nunca vai ter fé em Deus acima que você entende os nomes de Deus. Por quê? Porque os nomes significam e mostram o caráter de Deus. Na hora você não tem certeza do caráter de Deus, não tem certeza da vontade de Deus, como você vai crer? Por exemplo,
A Bíblia disse do que o nome dele é Jeová Jireh. Jeová Jireh. O Deus que prove. Então, na hora você lê na Bíblia, no Gênesis, ele é Jeová Jireh. Jehovah Jireh no inglês. Em português, Jeová Jireh. Na hora você lê isso, você tem que entender alguma coisa. Se o nome dele é Jeová Jireh, o Deus que prove, uma impossibilidade do que ele não vai prover para você. Não existe. Mas, Ryan, por que eu estou passando tanta dificuldade financeira? Ryan, por que eu estou passando tantos problemas financeiros? Por que eu não estou experimentando a provisão de Deus? Tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com você. Ah, está me culpando? Sim, estou te culpando. Olha, se você não experimenta a provisão de Deus, nem estou se preocupar. Deus é você. Você acha que eu vou culpar Deus para você não experimentar a provisão de Deus? Jamais eu vou culpar Deus, porque Deus não está para culpar. Tem nada a ver com Deus. Deus nunca vai agir contra o nome dele. Lembra disso, meus amados. Lembra. Jamais Deus vai agir contra o próprio nome. Porque o próprio nome mostra o caráter de Deus. Mas as pessoas não têm certeza do caráter de Deus. Eu acho que hoje um dos maiores problemas que a gente tem no mundo cristão do que as pessoas querem ter fé em um Deus que eles não conhecem. Como você vai crer uma pessoa que você não tem intimidade? Não dá. Ninguém vai conseguir ter uma fé firme em uma pessoa que ele não conhece. Não dá. Não dá. Por exemplo, o Daniel me confia. O Daniel não está aqui, porque eu estou me interessando. Ele estava aqui comigo semana passada. E agora estou aqui, sozinho, fazendo live na minha sala, e Daniel está em São Paulo. E Daniel morava comigo muitos anos, morava na minha casa. Eu conheço ele 12 anos. E 12 anos conheço ele, e ele está comigo agora 7 anos. 7 anos a gente anda juntos, morava 5 anos comigo na minha casa. A gente viajou muitos países do mundo juntos. Então, Daniel me conhece. Daniel me conhece de um ponto que Daniel me confia. Eu posso falar qualquer coisa para Daniel. Ele vai me confiar. Eu posso prometer coisas mais absurdas para Daniel. Ele vai me confiar. Daniel jamais vai me duvidar. Por que ele não vai me duvidar? Porque ele me conhece. E quando as pessoas querem aprender sobre a fé que experimenta milagres, a fé que vê as coisas do céu aqui na terra, a fé que vê a provisão de Deus, mas eles não conhecem Deus. Eles têm dúvidas no caráter de Deus. Eles têm dúvidas na natureza de Deus. Meus amados, jamais você vai receber alguma coisa acima do que você crê como Deus é. Eu quero explicar alguma coisa. Quando eu falo receber, eu não estou te dizendo do que Deus não te dá. Jamais eu falaria isso. Então, quando eu estou te dizendo receber, a palavra no original grego, na Bíblia, receber significa que você vai pegar. Porque Deus já deu tudo para vocês. Quando eu estou te dizendo, jamais você vai receber alguma coisa de Deus, se você não crê na natureza e caráter de Deus, eu estou te dizendo, não vai se manifestar na sua vida. Deus não precisa te dar provisão. Você tem que pegar a provisão de Deus. Por quê? A Deus tem que pegar. Você tem que pegar a provisão de Deus. Muito obrigado por comprar as celas aqui. Muito obrigado. Olha, o que você tem na sua vida tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com você e com o seu coração e com as coisas que você está acreditando. Então, vamos lá. Se a Bíblia diz que o nome dele é Jeová Jireh, o Deus que prove, significa você tem que crer no nome de Deus. Tem que crer no nome de Deus, Jeová Jireh, tem que crer do que ele jamais pode fazer qualquer coisa contra o próprio nome dele. Então Deus nunca vai tirar seu dinheiro. Deus nunca vai deixar o diabo roubar o seu dinheiro. Mas quantas pessoas estão crendo
no devedor, ele está chegando porque não estou entregando o meu dízimo. Por isso, Deus deixe ele fazer isso. Como um Deus que tem um nome, o Jeová Jireh, que Deus te prove, ele pode tirar o dinheiro da sua vida. Não pode. Porque na hora Deus age contra o próprio nome dele, ele é um mentiroso. Ele não mais um Deus que é justo. E como Deus pode ser mentiroso? Se Deus é mentiroso, é melhor a gente parar de crer em Deus. Assim é muito melhor. Deus não pode mentir. A Bíblia diz isso. Deus não pode mentir. Ele não consegue mentir. Uma impossibilidade do que Deus mente. Então, pense comigo. Jeová Jireh, Deus que prove em nome dele. Você crê na natureza dele? Você tem uma certeza no seu coração. Jamais ele vai agir contra o próprio nome dele. Olha no outro versículo que eu gosto demais. Tomando muito este versículo. Olha, Êxodos 17 e versículos 15. Êxodos 17 e versículo 15. Moisés construiu uma altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. No original hebraico, aqui está escrito Jeová Nissi. Jeová Nissi. Olha o que a Bíblia está dizendo. O nome dele é Jeová Nissi. Sabe o que significa o Jeová Nissi? O Senhor, a minha bandeira de vitória. O Senhor, a minha bandeira de vitória. Na hora o nome dele é o Deus de vitória, ele tem nada a ver com derrota. Nada. Se tem bagunça na sua vida, se tem derrota na sua vida, se você perde seu trabalho, se sua família está destruída, você não pode culpar Deus para isso. Não pode. Tem nada a ver com Deus. Lembra, meus amados, Deus jamais vai agir contra o nome dele. Ele não faz isso, porque o nome dele descreve a caráter de Deus. O nome dele descreve a natureza de Deus. Na hora ele tem um nome, ele é o meu bandeira de vitória, significa derrota não vem de Deus. Tem zero a ver com Deus. Eu tenho uma certeza, certeza plena. Se a gente crê em coisas certas, se a gente crê na natureza de Deus, se a gente crê na caráter de Deus, se a gente rejeita toda mentira religiosa do que Deus é mau, Deus permite coisas ruins, e Deus deixa seus filhos sofrer, Deus manda doença para disciplinar, para punir os filhos deles. Na hora você crê essas coisas, você não vai experimentar a sua vida abundante. Você tem que crer do que o nome de Deus, a caráter de Deus, Deus, Jeová Nissi, significa ele é a bandeira de vitória, por isso, com ele só vai ter vitória. Se você se posiciona, arruma seu coração, e se você crê do que Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus que jamais vai agir contra a vitória. Sabe o que você vai experimentar? A vitória. Você vai viver na vitória. Até você pode passar tempos difíceis, até você pode passar coisas complicadas, até você pode passar momentos que você não entende, mas no meio de qualquer problema, no meio de qualquer momento difícil, você vai experimentar a vitória. Eu sou cristã há 56 anos, há muito tempo. Eu estou servindo a Deus agora há 44 anos. Eu posso te explicar uma coisa. Eu vivo na vitória de Deus. Ainda passei muitos momentos complicados na minha vida. Muitos. Passei coisas difíceis na minha vida, mas uma coisa eu sempre experimentei. A vitória de Deus em todas as circunstâncias. Por quê? Porque eu creio no nome dele. Eu creio que ele, Jeová Nissi. Olha que este outro nome, que todo mundo conhece, Salmos 23, gente, toda gente sabe. Eu já estou pregando em
português, Isabel, muitos anos. Só eu sempre normalmente faço em inglês e português por causa de muitas pessoas no mundo inteiro me seguindo que não falam português. Mas português eu já falo há muitos anos. Mas obrigado, viu? E olha com outro nome que todo mundo entende, todo mundo sabe, todo mundo conhece Salmos 23. Mas olha o que está escrito. Está escrito aqui, super claríssimo. O Senhor é o meu pastor, nada terei faltar. Mas quando a Bíblia disse o Senhor é o meu pastor, no original hebraico, aqui é o nome de Deus. O Senhor é Jeová Ra. O Senhor é Jeová Ra. Sabe o que significa? O Senhor é que nunca deixa nada faltar. Então, na hora, o Senhor, meu Jeová, que nunca deixa nada faltar, como pode faltar alguma coisa na minha vida? Só se eu não crer certo. Porque tudo que pertence para você, você só vai ter se você crer. Você tem que crer. Sem crer certo, não vai ter certo na sua vida. Jamais vai ter certo. Deus não vai agir contra seu livre-arbítrio. Então, você, com seu livre-arbítrio, tem que decidir crer certo. Olha, Êxodos 15, 26. Êxodo 15, 26. Pois eu sou o Senhor que os cura. Jeová Rafa. Jeová Rafa. Pois eu sou o Senhor que os cura. Significa, Deus não vai agir contra o próprio nome dele. Jamais. Na hora que Deus traz doença na sua vida, ele é um mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque Deus não pode trazer doença se o nome dele é Jeová Rafa, o Deus que te cura. Então lembra, você tem que ter uma certeza do que os nomes de Deus mostram o caráter de Deus. E Deus nunca vai agir contra a própria caráter dele. Olha no próximo, eu vou te dar mais um nome, mas tem muitos nomes de Deus na Bíblia, bastante. Mas eu vou te dar mais um que eu gosto muito. E o Gideon, ele levantou um altar e chamou Jeová Shalom. Jeová Shalom, nos livros dos Juízes 6, 24. Jeová Shalom. Jeová Shalom, o nome dele. Sabe o que significa a palavra Shalom? A gente traduz novamente como paz. Deus é paz. Mas, infelizmente, a paz é uma palavra muito fraca para descrever o Shalom. Porque se você dá um estudo, faz um estudo na Bíblia mesmo, sobre a palavra Shalom no original hebraico, uma palavra fortíssima. Fortíssima. Essa palavra inclui paz com Deus, esta palavra inclui proteção dos seus inimigos, esta palavra inclui a provisão de Deus, essa palavra inclui uma prosperidade completa. Se Deus é Jeová Shalom, isso significa uma prosperidade completa, saúde, paz, vida abundante e proteção. Como você vai não experimentar isso? Se você não crê certo. Lembra, muitas pessoas, infelizmente, eles estão o tempo todo falando do que eles creem. Eu creio para ser curado, eu creio na provisão, eu creio. O tempo todo eu ouço crentes falando, eu creio, em nome de Jesus, pela fé eu creio. Mas não acontece que eles falam do que creem. Não acontece. Eu estava muito me perguntando, mas como não funciona? A minha vida de fé funciona. Como tantas cristãs, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, tantas cristãs estão falando, eles estão crendo, mas não estão experimentando o que eles falam, que estão crendo. Alguma coisa está errada. Estava muito pensando sobre isso. E depois eu descobri do que eles querem crer a promessa de Deus, mas eles não creem na caráter de Deus. Deixa-me explicar alguma coisa, meus amados. Jamais você vai conseguir crer qualquer promessa de Deus se você não vai primeiro crer na caráter de Deus. Não vai funcionar.
Você pode estudar tudo sobre fé. Você pode estudar tudo sobre Bíblia, ensina sobre fé. Você pode assistir meu curso de fé 10 vezes. Mas se você não arruma o seu coração, e se você não crê na caráter de Deus, como você vai crer a promessa? Porque a promessa de Deus está diretamente conectado, ligado com a natureza dele, com o caráter dele. Então não dá para crer que uma pessoa fala se está duvidando do caráter dessa pessoa. Não dá, gente. Não dá. Eu não vou conseguir crer a palavra da minha esposa se eu não creio que ela é uma pessoa boa. Na hora eu estou acreditando que ela não faz o que ela fala, ela não cumpre a palavra dela, ela é uma mentirosa, às vezes ela é boa, às vezes ela é mal. Como eu vou crer que ela me promete? Não dá, gente. Mas com Deus a gente faz isso. A gente fala, Deus é bom, mas depois a gente fala, olha, Deus está punindo, Deus está mandando doença, Deus está mandando o julgamento. A gente culpa Deus para tantas coisas o tempo todo. Mas para o tempo todo, a gente culpa Deus para milhares de coisas que tem nada a ver com eles. E depois a gente quer crer nas promessas deles. Amados, não dá. Boa gentileza, não dá. Vocês não vão conseguir crer nada que Deus prometeu se você não primeiro resolve no seu coração a natureza de Deus é perfeita, Ele é bom, Ele é amor. Na hora do que Ele é amor, Ele jamais vai agir contra o amor. Olha, eu vou te ler um versículo da Bíblia que vai abrir os seus olhos. As inscrições da EPS, pessoas estão perguntando, eles vão abrir só em janeiro, porque EPS vai ser só em novembro. Mas vocês, todo mundo que está interessado na EPS, Escola de Profético e Sobrenatural, que você pode fazer. Você manda um direto para Karen e ela vai te colocar na lista de informações no WhatsApp. Então, ela tem um grupo de WhatsApp e quando a gente abre para a EPS, para as inscrições, ela vai mandar este link para todo mundo. Então, se você está interessado, você é EPS, aqui em Teresina comigo, Escola de Profética e Sobrenatural, vai ser aqui em Teresina. 2 semanas direto aqui em Teresina. Você tem que ficar numa sala comigo 2 semanas, todos os dias, de manhã até noite, gente. Tem certeza que você quer isso? Então, manda um direto para cá. Ela vai passar, vai te colocar no grupo, tá bom? Então, olha este versículo que muitas pessoas têm um problema entre o Deus do Velho Testamento e Deus do Novo Testamento. Como tem 2 deuses? Mas não tem, gente. Não tem. Olha, Colossenses 2:17. Colossenses 2:17. Essas coisas, ele está falando sobre todas as coisas do Velho Testamento. Sobre sábado que a gente tem que guardar, e as várias leis que estavam escritas, tudo isso. Olha que o Paulo disse, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo de todas as coisas que você está lendo no Velho Testamento, que parece do que a lei tem que cumprir, tem que fazer certo para Deus vai te abençoar. Ele falou, todas essas coisas são sombras. Mas a realidade é Cristo. O que significa isso? Você jamais pode conhecer Deus estudando o Velho Testamento. Não pode. Pensa comigo. A gente gasta tanto tempo com sombra e ignora a realidade. Vamos supor, eu viajei e muito tempo, e 1 mês, estou falando da casa, falando da Debbie, eu estava viajando, vamos supor isso, eu volto para casa, antes eu planejei chegar em casa. Ela está fazendo compra, sair da casa, porque ela não espera que eu já voltei. Ela não sabia, ela esperava do que eu vou chegar mais tarde. E o que está acontecendo? Ela entra agora aqui, e entra na casa, eu já estou sentado no sofá. Na hora ela entra, eu vejo a sombra dela
a sombra dela aqui no chão. Agora, eu me jogo no chão, eu beijo a sombra dela. Ela falou, amor, eu tô aqui, mas eu não vou dar atenção para ela nenhuma. Eu tô ignorando ela. Por quê? Eu tô beijando a sombra dela. Todo mundo acha Riley é doido. Agora ele é um doidão. Lógico, se era muito doido. E que a Bíblia disse, todas as leis, todas as regras do Velho Testamento, tudo isso foi uma sombra. Só uma sombra. A realidade é Cristo. O que a gente faz? A gente pega o Velho Testamento, a gente coloca tanto foco nas coisas do Velho Testamento, fala, olha, está escrito aqui, está escrito aqui, está escrito aqui. Esquecendo de que tudo foi uma sombra só. Então deixa a sombra e abraça a realidade. A realidade é Cristo. Só em Cristo você vai ver a vontade, o caráter e a natureza de Deus. Olha que Paulo diz no Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Se você vai para o original grego no Novo Testamento, quando está escrito aqui, ele é a imagem do Deus invisível. O que significa isso? A imagem significa ele é uma cópia perfeita, como ele mostra 100% como Deus é. Olha que Paulo está dizendo super claríssimo. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, antes de Jesus, Deus era invisível. Crente pega a Bíblia, pega o Velho Testamento e mostra como Deus é, mas a Bíblia diz que ele era invisível. Como você vai mostrar um Deus invisível através de um livro que não mostra ele? Vamos supor, eu falo para você, olha, tem um copo aqui na minha mão. Você está vendo o meu copo? Você pode descrever agora o meu copo. Sim, descreve. Você descreve com o que você acha o copo é. É um copo azul, um copo de meio litro, um copo de metálico, qualquer copo que você pode descrever. Mas a realidade não é que você imagina. Ainda se você tem várias dicas, não mostra a realidade. Olha agora. Agora você pode descrever meu copo. Tem cores lindas, várias cores de plástico, 700 ml. Agora você tá para ver o copo. Olha o que a Bíblia disse. A Bíblia disse super claríssimo. Jesus é a imagem 100% certa de um Deus que era invisível até Jesus chegou. Cada vez você pega a imagem de Deus no Velho Testamento, que era invisível, e descreve ele, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, você tem a imagem de Deus errado. A única imagem de Deus é certa que Jesus mostrava. Na hora Jesus chegou, ele falou, o Pai e eu somos um. Quando você viu o Pai, quando você me viu, você viu o Pai. Então pensa comigo, quando você me viu, você viu o Pai. Significa que me mostra uma vez quando Jesus não curou uma pessoa. Me mostra uma vez nos 4 evangelhos. Me mostra uma vez só. Quando Jesus não curava uma pessoa que queria ser curada. Sabe quantos versículos você vai descobrir? Nenhum. Porque não existe. Nenhum dos 4 evangelhos mostra que Jesus não curava uma pessoa que queria ser curada. Não vê. Não vai enxergar. Por que não? Porque não dá lá. Não existe. Agora, como você vai conhecer o verdadeiro Deus fora de Jesus? Não dá. Você pode pegar os nomes de Deus, descreve o caráter dele. Mas para conhecer ele certíssimo, você tem que estudar a vida de Jesus. Sabe que quando eu entendi isso, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ler os evangelhos o tempo todo, mas nem para ouvir que Jesus estava ensinando, mas para ver, para enxergar como ele estava agindo. Porque muitas coisas que ele ensinava
tem nada a ver conosco. Era uma outra cultura, era para pessoas específicas, era ainda coisas da velha aliança, que só aconteceu, a nova aliança aconteceu só quando Jesus foi para a cruz, para ser atividade e resolveu tudo lá. Então, quando eu entendi do que eu não vou, jamais vou conhecer Deus fora de Jesus, eu comecei a estudar os evangelhos. E toda vez quando eu li os evangelhos, eu vi que ele fez, eu falei, isso é meu Deus. Por exemplo, João 8. João 8, sim, a live vai ficar salva. João 8, aconteceu o quê? Eles pegaram uma mulher que cometeu adultério e falaram o seguinte, olha, ela cometeu adultério. Ela tem que ser apedrejada. Porque estava na lei. Estava na lei, tem que ser apedrejada. E Jesus apedrejou ela? Não. O que Jesus falou? Quem te culpou? Ainda, quem te condenou? Ninguém, nem eu vou te condenar. Olha só, parece que o próprio Jesus quebrou a lei. Porque a lei falava, ela tem que ser apedrejada. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o Deus do Velho Testamento, da Velha Aliança, nós pegamos o que está escrito no Velho Testamento e falamos, assim Deus é. Mas a própria Bíblia disse, você não vai conhecer Deus fora de Jesus. Jamais vai conhecer Deus fora de Jesus. Se Jesus é a imagem de Deus, é invisível, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar a vida de Jesus. Jesus era super amoroso, Jesus era bondoso demais, Jesus era super alegre. Então, olha a Bíblia disse, Hebreus 1, diz o seguinte, Hebreus 1, acho que se não me engano, versículo 9, ele foi ungido, ele foi ungido do óleo de alegria acima dos seus amigos. Então, Jesus era a pessoa mais alegre que andava na terra. Se Jesus era o homem mais alegre, e Jesus mostra exatamente como Deus é um Deus alegre, não um Deus bravo, não um Deus com raiva, não um Deus que quer punir. Jamais, gente. Não, por gentileza, tenta descobrir a natureza de Deus fora de Jesus, porque não vai conhecer e não vai saber como Deus é. Então você tem que descobrir a natureza de Deus através de Jesus. Então, como Jesus modelou a vida? Como ele agiu com as pessoas? Pensa, tinha gente que estava com ele no João capítulo 6. Estava passando 3 dias com ele, estava cansado e com fome. E o que Jesus fez? Ele pegou um pouco de pão, um pouco de peixe e multiplicou e falou, todo mundo pode pegar aqui, todo mundo quer. Então Jesus nem colocou limite na provisão. Jesus falou, olha, todo mundo pode pegar aqui, todo mundo quer. Isso mostra o Deus. Lembra, meus amados, Jesus é a imagem de Deus, é invisível. Cada vez quando você enxerga alguma coisa em Jesus, isso é Deus. Cura todo mundo, se importa com todo mundo, ama os pecadores, até as prostitutas ficaram perto dele, amou os Zaqueus, que fez tanto, roubou tanto, e estava trazendo provisão para as pessoas que estavam com fome, se importava com a mulher, se importava com a criança. Jesus era a pessoa mais incrível andando na terra. Isso é o Deus. Então, Jesus mostra o Deus. Sabe, tem um parábola, eu vou terminar agora já em breve. Tem um parábola que é mais incrível. A gente chama isso parábola do filho pródigo. De verdade, eu não gosto do título, o filho pródigo, porque quando Jesus contava esta parábola, Jesus não tem um nome. Ele não tem um nome. A Bíblia simplesmente disse, Jesus contou uma parábola. As pessoas que traduziram a Bíblia, eles colocaram o título, o filho pródigo, mas isso não era o que Jesus falou. Porque, de verdade, o foco do parábola tem nada a ver com o filho pródigo. O foco no pai amoroso, no pai mais incrível que existe no mundo. E quando você enxerga isso, o que era o foco da parábola? O pai. O pai cuidava, o pai amava.
pai deixou o filho livre. Quando o filho foi embora com tudo herança, o pai não reclamou, o pai não ficou bravo, o pai não cobrou ele não estava cobrando ele. Quando o filho voltou, gastando todo dele, toda a herança dele, ele gastou. Olha o que o pai falou, abraçou ele, restaurou tudo para ele. E o pai mostrava do que ele ama incondicionalmente. Ele ama, ainda você gasta tudo que ele te deu. Ainda você fez bagunça, 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 bagunça. Ele te recebe de volta. Então, quando você entende isso, de que Jesus mostrava o Pai, e Jesus era mais amoroso que pode imaginar, por isso e Deus é mais amoroso que você pode imaginar. Rapidamente vou falar sobre o último assunto aqui agora. Mas por que esse Deus é tão amoroso, é tão bondoso, tem tanta bagunça na Terra? Porque as crianças sofrem. Eu trabalho com crianças abusadas. A maioria de vocês provavelmente sabem. Brazilian Kids Care, uma ONG bem grande que a Debbie e eu fundamos 8 anos atrás. Essa ONG bem grande e tem mais de 150 funcionários trabalhando para nós. Temos em vários estados abrigos e projetos. E estamos construindo uma escola agora na Aparecida de Goiânia. Então, eu trabalho com crianças destruídas, com crianças abusadas. Então, sempre tem essa pergunta, se Deus é tão bom, por que Deus deixa as crianças sofrer? Por que Deus deixa as crianças ser abusadas? Essa é uma pergunta que especificamente os religiosos gostam de perguntar. Será que Deus é bom mesmo? Por que ele não deixa as crianças sofrer? Olha, a Bíblia é muito clara, claríssimo. Olha aqui a Bíblia disse, os seus, Salmos 115, versículo 16. Salmos 115, versículo 16. Ele falou o seguinte, os seus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Então, a terra pertence para nós. Sabe qual é a coisa mais valorosa que Deus te deu? Não existe uma coisa mais valorosa que Deus te deu do que seu livre-arbítrio. Pensa comigo. Pensa se Deus tira o seu livre-arbítrio. Agora você não pode mais fazer o que você quiser. Até você não vai mais conseguir amar Ele. Porque se não tem livre-arbítrio, você não pode escolher amar dele. Ele vai te forçar para amar dele. Que Deus é? Então Deus nos deu o livre-arbítrio, que era um presente mais valoroso que Deus nos deu. E a gente ama ter escolhas. Só quando a gente faz escolhas erradas, a gente tem ninguém para culpar. Agora a gente quer culpar o Deus ou a gente quer culpar o diabo. Sempre precisa um para culpar. Mas isso não dá, porque nem Deus está para culpar, nem o diabo está para culpar, porque a terra é nossa. Então pessoas mais fazem coisas mais. Isso é o problema. Tem muita gente mal que faz coisa mal. Tem nada a ver com Deus. Na hora Deus entra e Deus pare o ladrão para fazer coisas ruins, Deus tem que entrar e parar todo mundo. Ele tem que controlar o mundo inteiro. Porque Deus é justo. E pensa comigo, se você trata um filho diferente do que outro, é uma justiça. Um filho pode fazer alguma coisa e outro faz a mesma coisa, você vai punir ele. É muito injusto. Deus não é injusto. Deus é justo. Porque Deus é justo, na justiça de Deus, ele tem que deixar o livre-arbítrio para todo mundo ou para ninguém. E Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Um dia Jesus vai voltar. Na hora Jesus vai voltar, acaba com o livre-arbítrio. Quando a Bíblia diz que todos os joelhos vão se curvar e todas as línguas vão confessar, está dizendo sobre um dia quando Jesus vai voltar e ninguém mais vai ter escolha. Acabou com o livre-arbítrio. Mas agora nós temos livre-arbítrio. Então, quando a gente tem livre-arbítrio, as pessoas podem escolher fazer bem, fazer mal. Se a gente faz mal, acredite de mim, Deus chora. Deus chora. Mas ele não pode entrar, porque na hora ele entra, ele tira livre-arbítrio das pessoas. Por isso a gente precisa crer em Deus bom, se renda a Ele, para Ele pode nos usar para transformar histórias onde tem muito mal.
qualquer lugar que dê mal, se tem um cristão que quer coisa certa, sobre Deus certo, a gente vai transformar e vai mudar a história dessas pessoas. Quantos milagres eu vi na minha vida? Milhares de milagres, que curas, que vidas restauradas eu encontrei na minha vida. Sabe que eu vi agora? Eu estava na Europa, eu estava na Áustria agora, 2 semanas atrás. Eu fiz um evento de coração. Este evento de coração de 3 dias, uma mulher me procurou, ela conversou comigo, ela falou, Rainer, deixe-me falar alguma coisa. Foi um testemunho mais lindo, testemunhos que amei. Ela falou para mim, o meu marido era muito destruído. Ele era destruído demais da religião. E ele estava 10 anos na terapia. 10 anos fazendo terapia. Aí depois de 10 anos, o boy falou para ela, falou para ele, para o marido dela, falou, olha, a gente não consegue fazer nada mais. 10 anos de terapia e não resolveu o seu problema. Não resolveu. A gente nada sabe mais o que fazer. E não sabemos o que fazer mais. A única coisa que eu posso te aconselhar, assiste os vídeos de um homem que se chama Reinhard Hirtler, austríaco, que mora no Brasil. Aí ele notou, ele entrou no YouTube, porque tem canal de YouTube em alemão. Ele entrou lá, porque a minha língua nativa é alemão. Ele entrou lá, ele começou a assistir, ele entrou na minha comunidade Sem Limites, na minha mentoria, entrou e fui completamente liberta. Hoje ele é uma pessoa boa, casamento bom, 4 filhos chegando, tem uma vida completamente restaurada. 10 anos de terapia, não resolveu o que Deus fez na vida dele. Depois ele começou a assistir e aprender o verdadeiro evangelho. Entrou na minha mentoria, entrou na comunidade Sem Limites. Isso transformou a vida deles. Gente, a gente vai aqui terminar já. Deixa-me rapidamente falar alguma coisa para vocês. Eu já falei no começo, eu mudei a minha mentoria, a comunidade Sem Limites. O que a gente tem? A gente tem uma comunidade sem limites. Se você quer aprender mais, querem fazer essa comunidade, deixe-me explicar. Vocês que me conhecem, vocês já sabem, eu jamais sou vendedor da internet, isso não para Deus me chamou. Eu só vou explicar para vocês e vocês decidem que vocês acham uma coisa boa para vocês podem aprender comigo o tempo todo. Na comunidade Sem Limites, tem um grupo onde a gente conecta todas as pessoas que fazem parte da mesma comunidade. Tem mais do que 340 aulas gravadas, a maioria deles são meia hora. Então, eles são separados, pode ver os temas que você pode assistir quanto você quiser. Pensa, 340, há muita coisa. A gente tem mentorias live também gravadas, onde eu respondo todas as perguntas. Também a gente tem na comunidade, então tem 340 aulas, mas todo mês, 12 vezes por ano, a gente tem uma mentoria ao vivo. Ao vivo, mentoria de 3 horas em um domingo, onde eu ensino um pouco, depois eu respondo todas as perguntas. As pessoas podem perguntar, a gente ora para eles, a gente responde as perguntas, está exposto para eles. A gente tem vários planos, mensal, trimestral e anual também. E esse formato a gente mudou, a mentoria mudou um pouco. Se vocês querem entrar na mentoria, ou se você é interessado, o link está no bio. Você pode clicar no link do bio aqui do meu Instagram, ou você manda um direct para a Karen e ela vai te direcionar para fazer parte da minha mentoria, fazer parte da comunidade Sem Limites. Gente, como eu desejo de todo o meu coração, mas de todo o meu coração, do que as cristãs experimentam, tudo que Jesus tem para eles. Às vezes eu acordo triste, normalmente eu acordo muito feliz, mas às vezes eu acordo triste quando eu penso quantos cristãos que eu conheço, quantos evangélicos que eu conheço, quantos crentes eu conheço, e Jesus pagou um preço altíssimo, ele pagou um preço alto, eles não experimentam, eles não têm uma vida abundante, eles não têm uma vida que mostra a vontade de Deus, está sofrendo com vários problemas, lutas, dificuldades. Isso não é a vida que Deus tem para você. Gente, obrigado para pessoas que compraram celas.
Lembram-me, se vocês querem aprender mais, a comunidade Sem Limites está aberta, está link no meu bio, ou mandam direto para Karen. Se vocês estão interessados em fazer a EPS, a Escola de Profético e Sobrenatural, aqui em 13 de novembro, mandam também para Karen uma mensagem no direct e Karen vai te colocar no grupo das pessoas que vão ser informadas quando a gente vai abrir em janeiro. Obrigado. Amei fazer essa live com você. Tudo em português para meus amados brasileiros. TBU, estamos no processo para tirar a cidadania brasileira. Em breve vou ser brasileiro, amigo. Beijo. Tchau, tchau.